Olá, jovens, tudo bom? Como é que estamos? Vamos fazer uma aula revisional agora sobre Revolução Francesa, um tema que muitas pessoas acabam criando medo, bloqueio, barreira, mas super tranquilo, tá? Ele foi muito importante, mas é super tranquilo de entender e analisar. Pensemos o seguinte, né? A sociedade francesa passava por uma crise econômica, política, social gigantesca. E disso nós, né, brasileiros entendemos, tá? Então, nós temos uma França pré-revolucionária que passava por uma série de situações que a conduziram a esse processo. O que eu preciso que vocês tenham em mente, né, vamos ver isso como uma observação, uma primeira observação, é que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, beleza? A Revolução Francesa não foi a revolução do terceiro estado, e sim a revolução da burguesia. A burguesia queria se beneficiar com todo aquele contexto de crise e acabou se aproveitando muito bem, articulando muito bem esse processo. Vamos entender um pouquinho aqui então, né, a França nos seus antecedentes. A França tinha a maior população, né, da Europa Ocidental, 25 milhões de pessoas. Desses 25 milhões, 20 milhões viviam no campo, beleza? Então 80% da população era rural. Apesar disso, a fome era uma constante, beleza? Eram altos impostos, né? Nós tivemos problemas relacionados à questão de abastecimento, crise hídrica, depois excessos de chuva, uma situação muito complicada na França. O governo, ele ainda era absolutista, ou seja, o rei mandava em tudo. Nós estamos falando no contexto da Revolução de Luís XVI, beleza? Que era casado com essa jovenzinha aqui, Maria Antonieta. Os franceses odiavam a Maria Antonieta. O Luís XVI, para se afirmar, né, ele fazia um monte de festas, um monte de banquetes, gastava muito. A França gastou muito com coisas desnecessárias, beleza? Criando uma situação de desgaste muito grande, tá? O videozinho não tá rolando. Vou fazer mais uma tentativa aqui. Vamos tocando sem o vídeo, né? Vocês vão ficar super tristes não me vendo, porque eu sou muito gato, mas vamos tocando aqui. Então, né, a França vivia uma situação de crise muito grande, um governo muito ruim e uma sociedade composta basicamente por três grupos, beleza? Clero, nobreza e resto, trabalhadores, beleza? Alguns autores chamam de resto, outros de trabalhadores. Eram tratados como resto, mas eram trabalhadores. Esses trabalhadores, esse terceiro estado, ele não conseguia sustentar os demais estados franceses, beleza? Ele não conseguia, né, com a captação de impostos, o suficiente para sustentar essa França. Então, o primeiro estado, clero, e o segundo estado, nobreza, tinha um monte de privilégios, tinha um monte de regalias, beleza? Isso criando uma situação de insatisfação muito grande para a burguesia, camponeses, sans-culottes, beleza? Que pagavam impostos. Ainda existia uma relação muito próxima ao feudalismo na França. Então, qual era a situação? Uma crise econômica gigantesca, a França não conseguia, né, reverter essa situação, altos gastos, impostos, crise na produção, inundações, secas, invernos muito rigorosos. O iluminismo acabou se transformando numa espécie de pano de fundo, né? As ideias iluministas de oposição ao absolutismo foram abraçadas pela burguesia, o Montesquieu e a tripartição, né? O Rousseau e o seu contrato social. Essas ideias foram incorporadas aos objetivos, né, desse grupo revolucionário. E aí o que acontecia, jovens? Na França, a solução para aquela crise, a solução para todo aquele problema que ocorria naquela região
era a seguinte, né? O governo francês precisava passar, né, a cobrar impostos dos 3 estados. Já não se sustentava mais só com as cobranças sobre o terceiro estado. A possibilidade de cobrança de impostos sobre os 3 estados provocaram, né, essa revolta dos notáveis aqui, beleza? A nobreza, nessa revolta aristocrática, nessa revolta dos notáveis aqui, acabou forçando, né, Luís XVI a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O objetivo era, né, acabar com a ideia de cobrança de impostos sobre clero e nobreza e aumentar os impostos sobre o terceiro estado, beleza? O que a nobreza não percebia é que o terceiro estado estava muito mais bem articulado por conta da burguesia, beleza? Então, primeira situação de conflito foi a questão do voto. A burguesia queria, né, o voto por participante. Só que o primeiro e o segundo estado não aceitavam, beleza? Naquele momento nós já tínhamos uma assembleia dividida ali, né? Metade dos participantes vinham do primeiro e segundo estado e a outra metade, né, do terceiro estado. Sem falar da nobreza de toga, né, e do baixo clero, que votariam também com o terceiro estado. Toda essa situação acabou comprometendo o processo. E aí o Luís XVI, que não era um cara muito habilidoso, um cara muito limitado, ele não sabia direito o que fazer. E aí ele decidiu então fechar a Assembleia dos Estados Gerais. Beleza? Quando ele decidiu fechar a Assembleia dos Estados Gerais, essa burguesia enfurecida se retirou para a sala do jogo da Pela, beleza? E se declarou em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles iriam criar uma constituição para a França. Nesse momento, eles suspenderam a Guarda Real e criaram a Guarda Nacional Francesa, uma milícia armada que iria defender essa Constituição. Só que faltava um detalhe, né? Os caras já tinham um nome legal, Guarda Nacional, já tinham o seu exército, a própria burguesia, mas faltavam armas. Nesse ponto, eles deixaram o Palácio de Versalhes e foram até, né, a Bastilha. A tomada da Bastilha, que representou oficialmente o início da Revolução Francesa, né, aconteceu então para destruir o símbolo do poder do rei, mas também para conseguir armas para essa Guarda Nacional, ok? Beleza, galera? Eu sei que vocês estão tristes, mas o vídeo não tá rolando, tá muito ruim. Então vão ouvindo só essa minha voz maravilhosa, Rádio AM. Bem, então, fases da Revolução aqui, né? Nós tivemos a Revolta Aristocrática, uma pré-revolução, Assembleia Nacional, Monarquia Nacional, República e Convenção Nacional e o Diretório, beleza? Então, né, nós tivemos uma pré-revolução e a revolução em si. A Revolta Aristocrática nós já falamos, né? Então, o Luís XVI, ele foi aconselhado a cobrar os impostos, mas isso não rolou, né? Nós tivemos a Assembleia dos Estados Gerais e a queda da Bastilha, dando início à Revolução, que previa igualdade, liberdade, fraternidade, beleza? Que eram lemas do Iluminismo. Bem, sobre a primeira fase, a fase da Assembleia Nacional, beleza? Nós tivemos logo no início o chamado Grande Medo, beleza? Que foi quando os camponeses ficaram sabendo da revolução e aí, né, lutaram contra as autoridades e o autoritarismo que tanto os afetavam, né? Invadiram propriedades, destruíram essas propriedades, exigindo documento de servidão, mataram nobres. Essa situação criou um desconforto muito grande, não só na nobreza, mas também na burguesia. A burguesia francesa não queria uma revolução social, ela queria
uma revolução de igualdade jurídica, não queria igualdade social. Então, nesse processo aí, né, para acabar com um grande medo, nós tivemos aí a abolição, né, dos privilégios feudais. Finalmente, o feudalismo foi finalizado na França, beleza? Nosso vídeo tá horrível, não tô conseguindo aparecer direito, tô muito esquisito nesses vídeos aí, mas não apaixone-se. Outro documento importante dessa fase, outro momento importante, né, foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que falava de igualdade jurídica, direito à propriedade, né, e resistência à opressão. Esse documento ele é muito importante para analisar a Revolução Francesa como uma revolução da burguesia e não do terceiro estado, beleza? Mantendo essa questão, né, dos documentos, nós tivemos também a Constituição Civil do Clero, beleza? Que acabou transformando os membros da igreja, né, em funcionários do Estado, uma submissão da igreja perante o Estado aí nesse momento, tá bom? A primeira Constituição Francesa foi estabelecida também nessa primeira fase. Cada fase da Revolução, uma Constituição diferente, tá? Ela estabeleceu uma monarquia constitucional, que seria a mesma coisa que acontecia na Inglaterra, uma monarquia parlamentar, né? O rei reina, mas não governa. Divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Voto censitário, olha o interesse da burguesia aí, gente. Voto censitário, voto pela renda. E manutenção da escravidão, beleza? Outro fator importante para manter essa Constituição como uma Constituição da elite francesa, proibição das greves e das associações de trabalhadores, beleza? Então, nós tivemos aí uma Constituição feita pela burguesia para a burguesia, mas com uma divisão dentro dessa burguesia. Nem todos concordavam com esse processo da forma que estava caminhando. Nós tínhamos basicamente dois grupos, girondinos e jacobinos. Os girondinos, eles eram a alta burguesia, eles eram conservadores, deram início ao conceito de direita. Os jacobinos, eles representavam a pequena e média burguesia. Eles tinham, né, apoio e apoiavam os sans-culottes, essa parte mais empobrecida da sociedade francesa. Eles eram radicais, né, exigiam melhorias, participação, né, melhorias para o povo de uma forma geral, e deram origem ao conceito de esquerda, tá bom? Então, nós tínhamos aí, né, os girondinos e jacobinos como os dois grandes grupos a se degladiar aí nessa revolução, ok? Bem, nós tivemos o episódio também dos nobres emigrados ainda nessa primeira fase, né, da Revolução Francesa. Os nobres estavam temerosos, no medo do caramba da Revolução, né? Nós temos que lembrar do grande medo e todo o processo que tinha acontecido até então. E aí eles passaram a fugir da França, beleza? Emigrados, a fugir, a deixar a França. Essa nobreza era considerada traidora, se voltasse era eliminada pela Revolução. Com medo de uma espécie de efeito dominó, né, a Prússia e a Áustria decidiram então invadir, né, a França, beleza? A Prússia e a Áustria então decidiram invadir a França, beleza? Mas foram derrotados por um exército popular, um exército inclusive liderado pelos jacobinos. O Luís XVI tentou fugir, né, ficou com medo, tentou fugir, foi capturado e por isso considerado traidor, acabando com essa primeira fase e entrando numa segunda fase, a Convenção Nacional, beleza? Que foi marcada por essa disputa aqui entre girondinos e jacobinos, tá? O Luís XVI ele foi guilhotinado, os girondinos tentaram evitar esse fato, mas a pressão popular e os jacobinos acabaram prevalecendo. A partir da morte do rei foi se formada uma primeira coligação contra a França, né? Percebam aí Áustria, Prússia, a Prússia deu origem mais tarde à Alemanha, tá galera? Espanha, Holanda e Inglaterra se uniram para
acabar com a revolução que vinha acontecendo na França, tá? Foram derrotados novamente, o que fortaleceu ainda mais os jacobinos, que, somada à crise econômica, né, os girondinos adotaram políticas que mantiveram a França numa crise muito grande. E isso acabou fortalecendo o desejo dos jacobinos de chegarem ao poder. Só que eles não tinham ainda a motivação necessária para tal. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um fato, né, único e irrepetível que favoreceu e muito, né, a França, que foi basicamente o assassinato do Jean Paul Marat. Bem, e esse assassinato ele acabou sendo aproveitado. Marat era uma das lideranças do jacobinismo, né? E aí os jacobinos, liderados pelo Robespierre e pelo Saint-Just, acabaram tomando o poder, derrubando os girondinos, beleza? Bem, a partir daí nós vamos perceber uma série de mudanças, né? Uma nova constituição, uma constituição democrática, que estabelecia o sufrágio universal, né, o direito à insurreição, alimento e trabalho para todos os cidadãos, o fim da escravidão, beleza? O governo dos jacobinos ainda acabou criando uma lei do preço máximo, né, um tabelamento dos produtos, garantindo os produtos básicos à população, ok? Tivemos ainda o estabelecimento, e aí um avanço interessantíssimo, né, do ensino público e gratuito, né? A Igreja Católica teve os seus bens confiscados pelo Estado e vendidos a preços populares, beleza? Então, uma série de medidas foram estabelecidas. Esse governo dos jacobinos, esse jacobinismo no poder, ele acabou estabelecendo a criação de um comitê, né? Na verdade dois, né? O Comitê de Salvação Pública e o Comitê de Salvação Nacional. O Comitê de Salvação Pública para a defesa externa, inclusive liderado pelo Napoleão Bonaparte, que era simpático ao jacobinismo, né? E o Comitê de Salvação Nacional, que visava a segurança interna, beleza? Mas aí aquela Constituição que nós falamos há pouquinho, né? Essa Constituição aqui democrática, ela acabou perdendo, né, aspectos dessa sua democracia. Os direitos constitucionais foram suspensos. Nós tivemos o estabelecimento dos chamados tribunais revolucionários, beleza? Com o julgamento e a perseguição dos opositores, beleza? E nessa fase nós tivemos o estabelecimento do terror, beleza? Os jacobinos passaram a perseguir os girondinos em grande medida, tá bom? Vou mostrar aqui vocês o calendário, né? O calendário francês foi alterado segundo as estações. Por exemplo, nós vamos falar daqui a pouquinho do golpe do 18 Brumário, né? Do golpe do 9 Thermidor. Então, dependendo do tempo, do clima, melhor dizendo, né? Nós temos a mudança aí no calendário francês. Tá bom, galerinha? Avançando um pouquinho mais, né, nós temos aqui o seguinte: o Danton e o Robespierre entraram em conflito, beleza? Só um instante aí, galera, vou fazer uma pequena pausa e já volto. Voltando aqui, galera, então o Danton e o Robespierre começaram a entrar em conflito por conta dessa fase do terror, desse abuso. E isso acabou enfraquecendo o jacobinismo. Os girondinos, aproveitando essa fraqueza, estabeleceram o golpe do 9 Thermidor, ou reação termidoriana, beleza? Os girondinos retomaram o poder e aí nós entramos na terceira fase da revolução, a fase do diretório, tá? Essa foi inclusive a última fase da Revolução Francesa, né? Uma nova Constituição, a terceira Constituição da França, beleza? Essa Constituição com um retorno à Constituição anterior, né? Mas
a questão do estabelecimento de 5 diretores, né? O poder executivo ele foi dividido em 5 partes, ok? Bem, e com o retorno ao voto censitário. Durante essa fase do diretório, nós tivemos uma série de tentativas de golpe, beleza? O mais famoso foi a conspiração dos iguais do Graco Babelf. Ele era um remanescente do jacobinismo que tentou retomar o poder, beleza? Mas ele acabou sendo derrotado, tá? Pelo Napoleão Bonaparte, o mesmo Napoleão que era simpático ao jacobinismo, acabou, né, destruindo essa revolta. O Napoleão acabou se transformando numa opção interessante à alta burguesia francesa, tanto que ele foi inflamado, né, a assumir o poder na França, a dar um golpe e tomar o poder, né, para acabar com essa revolução, beleza? Então Napoleão seria uma solução para a alta burguesia francesa, beleza, amiguinhos? E aí nós tivemos a seguinte situação, né? A França foi novamente invadida, Napoleão derrotou essa invasão. Napoleão já era considerado nesse momento um herói para a população francesa. E aí, né, sob o pretexto de novas ameaças de golpes de monarquistas e de jacobinos, Napoleão Bonaparte, apoiado pela alta burguesia, ele deu o golpe do 18 Brumário, beleza? Napoleão Bonaparte acabou tomando o poder e estabelecendo aí uma ditadura, um regime centralizado, beleza? Dessa forma, finalizando com esse governo revolucionário, com essa Revolução Francesa, tá? Então, o que nós podemos, né, demonstrar de importante? Fim do antigo regime, pensando na Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, né? A burguesia passou então a dominar politicamente a França, e o desenvolvimento do capitalismo francês, beleza? Então, nessa nossa conturbada aula revisional, a gente tentou apontar aí alguns aspectos da Revolução Francesa. Desculpem pelo vídeo, tá agarrando, não tá rolando direito, né? Mas espero que tenha ajudado os senhores pelo menos um pouquinho nisso. Até a próxima.